Vem aprender a fazer essa bolsa de crochê comigo? Eu usei 3 fios diferentes para confeccionar ela, mas você pode usar apenas 1 ou 2. Ela é uma bolsa que, se você for iniciante, você consegue fazer ela tranquilamente. Eu vou te ensinar de um jeito que você realmente consiga fazer, tá? Além disso, eu fiz ela em um tamanho pequeno, mas dá super para você fazer um tamanho maior. Eu vou usar esses 3 fios, tá? Mas você pode usar somente o fio de malha, se preferir. Vou deixar todos os materiais que eu usei na tela. Em relação à agulha, em relação ao tamanho da agulha, você pode fazer com 7, 8 ou 9. Vou posicionar os 3 fiozinhos, tá? E aqui eu vou dar uma giradinha para formar uma argolinha dessa forma. Vou inserir a agulha no meio pra gente fazer o nozinho inicial. Em seguida, eu vou laçar o fio e trazer com um ganchinho o fio para dentro da argolinha que se formou, tá? E então eu aperto para fazer o nozinho inicial. Agora eu vou laçar o meu fio e trazer o fio para dentro dessas argolinhas que estão se formando, tá? Então, eu fiz o nozinho inicial, uma correntinha. Em seguida, eu vou fazer mais uma correntinha e mais outra. Se você estiver fazendo com vários fios, como eu, você só precisa se atentar de pegar sempre todos os fios. Bom, então nessa primeira parte você vai fazer um total de 15 correntinhas. Se você quer ela bem maior, então você vai precisar fazer mais correntinhas, tá? A quantidade de correntinhas é o que vai definir o tamanho da bolsa. Estou fazendo ela em um estilo gringo, eu vou fazer aqui apenas 15. As correntinhas não tem muito segredo, mas como estamos trabalhando com o fio de malha, deixe mais folgadinhas para facilitar o manuseio dos próximos pontos. Então, eu fiz aqui as 15 correntinhas. Agora eu vou pular a última correntinha, tá? De número 15 e vou na próxima. Vou inserir a agulha no meio dela, laçar o fio, vou ficar com 2 alcinhas na agulha. Então, eu laço e tiro todas de uma vez, fazendo então o nosso primeiro ponto baixo. Em seguida, eu vou ali no próximo pontinho laçar o fio. Nesse momento, a gente dá uma esticada, tá? Dá uma alongada no fio para o ponto não ficar tão apertado, porque senão vai ficar muito difícil de vocês conseguirem passar a linha dentro com a agulha, tá? Então, basicamente, eu vou fazer pontos baixos até chegar no final da carreira, tá? Em cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Se é o seu primeiro contato com o fio de malha, ele começa a dar uma entortada, mas é super normal, depois tá tudo certo. Na próxima correntinha, eu vou inserir a agulha no meio dela. Vou ficar com 2 alcinhas na agulha, laço e tiro todas de uma vez. Insiro a agulha, dou uma alongada no fio, fico com 2 alcinhas, laço e tiro todas de uma vez, ficando desse jeitinho aí, tá? Essa parte é a base da nossa bolsa. Então, em cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Eu vou seguir fazendo. Então, eu finalizei a carreira com 14 pontos baixos e pulamos aquele primeiro, tá? E ficou desse jeito. Agora, nós vamos fazer a curvinha da bolsa. Se atentem para não confundir o nozinho inicial com uma correntinha. Bom, agora no último pontinho, tá? No de número 14. Dentro desse mesmo ponto, você vai fazer mais 2 pontos, tá? Então, dentro do mesmo ponto, eu vou inserir a agulha, vou laçar o fio, ficar com 2 alcinhas, laço e tiro todas de uma vez, sempre alongando o fio para o seu trabalho não ficar torto, não ficar duro e ficar mais fácil de você manusear a peça. Então, eu vou fazer ali mais um pontinho dentro do mesmo ponto. Então, no total, ficamos com 3 pontos baixos aí dentro, tá? Porque já tínhamos um e agora eu fiz mais 2. Essa parte é o que vai dar a curvinha da sua peça para você fazer o outro lado e ela começar a subir. Então, agora do outro lado, você vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Para cada pontinho, vai fazer um ponto baixo. Então, aqui na curva, nós fizemos 3 pontos baixos. Agora, eu vou no próximo, tá? Você vai fazer pontos baixos em cada ponto baixo que você já fez, tá? Embaixo de cada ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui junto com vocês para ficar mais fácil de entender. Então, esses fiozinhos que estão sobrando, eu já vou aproveitar e arrematar eles, tá? E ali no primeiro pontinho, embaixo do ponto baixo, a gente vai fazer mais um ponto baixo, fazendo o ponto em cima desses fiozinhos, porque assim eles ficam escondidos e aí a gente não precisa ficar dando nó no final. Então, já fiz ali o meu primeiro ponto baixo. Agora, ali, vou inserir a agulha no próximo pontinho embaixo das 2 alcinhas. Vou dar altura e vou fazer mais um ponto baixo. Com esse tanto de fiapo do outro fio, talvez seja um pouco difícil para vocês verem exatamente onde eu estou entrando, mas basicamente vocês vão entrar embaixo do outro ponto, tá? Então, é só vocês esticarem um pouco que vocês conseguem visualizar exatamente onde vai entrar.
Bom, então é só seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar lá ao final da carreira e aí eu volto para mostrar para vocês como que faz a próxima carreira. Bom, então eu finalizei aqui essa parte, tá? Aqui nessa curvinha temos aqueles 3 pontinhos, então ficamos com 13 pontinhos contando com aquele último ponto que temos os 3 pontos todos juntos, tá? Então aqui vamos fazer igual lá do outro lado, tá? Para fazer a curvinha, mas será diferente. Então vamos fazer aqui mais um pontinho dentro desse último ponto e em seguida eu vou fazer mais um ponto baixo dentro do mesmo ponto, tá? Fazendo então 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, mas aí já tem 3 porque fizemos lá no início, tá? Então se refere a esse primeiro pontinho aí, tá? Lembra que no início fizemos 15 correntinhas e então pulamos ela e fizemos o ponto baixo na de número 14, fazendo então 3 pontos dentro do mesmo ponto. Agora ali dentro daquele primeiro pontinho você vai inserir a agulha embaixo das 2 alcinhas, tá? E vai fazer um ponto baixo dentro dele. Todas as nossas carreiras serão sem fechamento, então nós vamos fazer de forma circular. Então, para saber quando iniciaremos uma nova carreira, a gente vai sempre colocar um marcador. Então, esse primeiro pontinho significa que iniciamos uma nova carreira. Vou colocar o meu marcador ali para identificar que iniciamos uma nova carreira, tá? Então, agora, basicamente, você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou ali no próximo pontinho embaixo das 2 alcinhas e faço o segundo ponto baixo dessa carreira. Então, eu vou no próximo pontinho, insiro a agulha embaixo das 2 alcinhas, dou a altura e faço mais um ponto baixo. Você vai fazer ponto sobre ponto, então, para cada ponto baixo de base, você vai fazer um ponto baixo. Se você já entendeu como funciona, vou adiantar para você que eu fiz 9 carreiras completas, tá? Mas se você quiser fazer mais carreiras, pode fazer. Se você fez mais correntinhas no início, também pode fazer mais carreiras, tá? Fica ao seu critério. A quantidade de carreiras é o que vai definir a altura da sua bolsa. Então, aqui, basicamente, é só fazer ponto sobre ponto. Para cada ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo em cima dele, sempre pegando nas 2 alcinhas e sempre dando a altura no fio. A única coisa que vocês precisam se atentar é para não pular nenhum pontinho, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto. Nessa parte aqui do canto, tem aqueles 3 pontinhos dentro do mesmo ponto. Eu voltei para falar para vocês que não faremos aumentos, tá? Os aumentos nós fizemos só no início. Então, será realmente ponto sobre ponto em todas as carreiras. Então, ali no pontinho do meio, eu fiz um ponto baixo. E agora, já no próximo ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo, tá? Fazendo ponto sobre ponto. Vou no próximo ponto agora e já faço mais um ponto baixo. Como vocês podem ver, a bolsa já vai ficando curvadinha. Bom, então eu fiz aqui ponto sobre ponto até chegar no marcador. No marcador, a gente vai tirar para fazer mais um ponto e começar mais uma carreira. Então, ali no ponto onde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixo, pegando embaixo das 2 alcinhas e laço, tiro todas de uma vez. Vou colocar o marcador novamente para identificar que começamos mais uma carreira. Não esqueçam de colocar o marcador, porque senão você vai confundir completamente aonde você começou a carreira, tá? É o marcador que identifica, porque senão fica muito confuso. Bom, amigas, então ali no próximo pontinho eu vou inserir a agulha embaixo das 2 alcinhas, vou laçar o meu fio, vou dar a altura e vou laçar e tirar todas as alcinhas de uma só vez. Fazendo então mais um ponto baixo. Todas as próximas carreiras serão dessa mesma forma, tá? Com esse mesmo padrão. Não terá nenhuma alteração. Então é só vocês fazerem essa repetição de pontos. Eu vou seguir fazendo aqui as 9 carreiras, tá? Vocês podem fazer a quantidade que vocês acharem interessante. E aí eu vou voltar para ensinar para vocês a fazer a parte das alças. Creio que não tenha ficado nenhuma dúvida, não terá aumentos, não terá nenhuma alteração de fato. Então, se ficar alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo todas vocês. Talvez a sua bolsa fique torta e você acha que tá dando tudo errado, mas trabalhar com fio de malha é assim mesmo e no final tudo vai se acertando. Então, aqui você tira o marcador para iniciar mais uma carreira, faz o ponto baixo e coloca o marcador novamente.
Eu vou seguir fazendo aqui as minhas próximas carreiras e volto para finalizar com vocês. Bom, amigas, então eu fiz aqui as 9 carreiras da bolsa. Ficou assim, uma gracinha, eu tô amando o resultado. Essas 9 carreiras ficaram medindo 14 centímetros, tá? Só para ressaltar que eu não conto essas carreiras aqui do final, tá? Eu começo a contar a partir da próxima. Então, se eu contasse com aquelas primeiras carreiras lá no início, seriam 10 carreiras totais. Bom, então aqui nós vamos fazer a marcação dos dois lados para as partes das alças. Tem um marcadorzinho ali que indica que está iniciando a próxima carreira. O ponto depois do marcador, eu vou pular ele e vou marcar o próximo pontinho, tá? Vocês fiquem confuso falando, mas na prática vocês aprendem. Então, eu tenho ali o pontinho do marcador, eu vou pular o segundo ponto e vou marcar o terceiro ponto desse jeitinho aí. Do outro lado, faremos exatamente a mesma coisa. Temos o ponto do marcador, vamos pular o segundo ponto e vamos marcar o terceiro ponto. Então, o próximo ponto depois do marcador, eu vou pular tanto de um lado quanto do outro. E aí, eu marco o que seria o terceiro pontinho. Já do outro lado, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Você fecha ali um pouquinho para você encontrar o meio da bolsa. Então, temos ali o ponto central, né? Esse pontinho do meio. Nós vamos colocar o marcador nele, igual nós temos lá no outro. Em seguida, o segundo pontinho eu vou pular e vou marcar o terceiro ponto, tá? Então, vou pegar o meu marcador e vou deixar marcadinho. Basicamente, o que você fez de um lado, você vai fazer exatamente igual no outro. Aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa, pulo o segundo pontinho e marco o terceiro, ficando desse jeitinho aí, tá? Então, agora vamos iniciar as alças, que também é bem simples. Vou fazer um ponto baixo ali onde estava o marcador, tá? Iniciando mais uma carreira e vou colocar o marcador novamente, tá? Até o final da peça, esse primeiro marcador vai continuar aí. Agora, no próximo pontinho, eu vou fazer um ponto baixo, vou inserir a agulha ali embaixo das duas alcinhas, laço o fio, dou a altura, laço e tiro todas de uma vez. Agora, no próximo ponto, onde está o marcador, eu vou tirar o marcador e vou fazer um ponto baixo lá dentro dele. Existem outros tipos de alças aqui, então vocês podem pesquisar aqui no próprio YouTube que vocês têm outros modelos, tá? Então, fiz um ponto baixo no ponto em que estava o marcador e agora nós vamos fazer as correntinhas. Então, eu vou fazer aqui um total de 40 correntinhas, tá? Essas 40 correntinhas correspondem ao tamanho que você quer a sua alça, tá? Pode fazer tanto menos correntinhas quanto mais correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo aqui as 40 correntinhas e volto pra gente fazer o restante. Então, eu fiz aqui as 40 correntinhas. Se você fizer uma quantidade menor, também fica bonito, uma bolsinha de mão assim. Mas essa aqui eu fiz um modelo de ombro. Então, agora a gente vai fechar essas correntinhas aqui onde está o marcador, tá? Você dá uma ajeitada nas correntinhas para não ficar tudo torto. Então, eu vou tirar aqui o marcadorzinho e vou inserir a agulha ali onde estava o marcador, embaixo das duas alcinhas. E vou fazer um ponto baixo, tá? Em seguida, no próximo pontinho, eu vou fazer também um ponto baixo. E no próximo pontinho também, nós vamos fazer mais um pontinho baixo. O marcadorzinho que estava aí era só para identificar, tá? Então, você vai seguir fazendo pontos baixos até o próximo marcador. Então, no próximo, você faz um ponto baixo. E no próximo, onde está o marcador, você vai fazer também mais um ponto baixo. Então, finalizando aqui o meu ponto baixo onde estava o marcador, eu vou subir novamente as 40 correntinhas, tá? Então, a quantidade de correntinhas que você fez de um lado, você vai fazer de outro para corresponder ao tamanho da alça. Então, aqui eu vou seguir fazendo as minhas 40 correntinhas e volto pra gente dar continuidade. Então, fiz aqui as 40 correntinhas, vou tirar ali o meu marcador e vou fechar as correntinhas com um ponto baixo onde estava o marcador. Finalizando aqui o meu ponto baixo, no próximo pontinho eu vou fazer mais um ponto baixo também. E em seguida nós vamos iniciar mais uma carreira, tá? Que é onde estava o marcadorzinho que identifica que a gente está iniciando mais uma carreira. Então, ali eu vou tirar o marcador novamente e vou fazer mais um ponto baixo. Então, agora nessa carreira a gente vai fazer o reforço das alças, tá? Porque eu não confio em bolsa que só tem alça de correntinhas em fio de malha. Eu sempre gosto de fazer um acabamento, a não ser que seja uma bolsa muito específica. Então, eu vou colocar o marcador novamente, né? Que aqui identifica que a gente está iniciando mais uma carreira.
Agora, eu vou no próximo pontinho, faço um ponto baixo e em seguida os próximos pontinhos eu vou fazer nas correntinhas, tá? Temos aqui a parte da frente das correntinhas, mas nós vamos trabalhar nos elinhos de trás da correntinha. Eles são um pouco mais apertados do que as correntinhas em si, mas é só insistir um pouquinho que dá super certo. Então, atrás ali do elinho da primeira correntinha, eu vou inserir a agulha, tá? Embaixo dele, pegando todos os fiozinhos, caso você tenha trabalhado com mais de um. Vou laçar o meu fio e vou tirar todas essas alcinhas de uma vez, fazendo um ponto baixo. Então, ali no próximo elinho, tá? Você pode dar uma puxada assim pra você conseguir ver melhor. E vai fazer um ponto baixo, tá? Então, para cada elinho, você vai fazer um ponto baixo. Se vocês sentirem muita dificuldade de fazer dessa forma, também pode fazer pegando nas próprias correntinhas, tá? Inserindo a agulha dentro das correntinhas, que também dá super certo. Então, eu vou seguir fazendo aqui os pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Para cada linha, eu vou fazer apenas um ponto baixo e eu volto pra gente dar continuidade. Quando chegar lá no final da alça, lá onde estava o marcador, eu volto para ensinar para vocês como que faz o restante. Bom, então a nossa primeira alça ficou assim, ficou com esse acabamento bem bonito, bem reforçada. Bom, então vocês vão fazer pontos baixos até o último elo da última correntinha, tá? Pegando em cada um deles. Então, eu finalizei aqui até o último. Esse pontinho aqui se refere à alça, tá? À correntinha, então não vamos fazer pontos sobre ele. Nós vamos para o próximo, tá bom? Então, ali no ponto seguinte, você vai inserir a agulha e vai fazer um ponto baixo, tá? E no próximo pontinho, vai fazer também mais um ponto baixo, tá? Totalizando aí, então, 2 pontos baixos em sequência. E já no próximo ponto, vai fazer mais um ponto baixo, totalizando, então, 3 pontos baixos em sequência. Então, vamos repetir o processo das alças novamente, tá? Do mesmo jeito que fizemos de um lado, vai fazer do outro. Então, esse pontinho aqui na base se refere às correntinhas, não vamos fazer nenhum ponto dentro dele. E aí, eu vou virar as correntinhas para a parte de trás e vou pegar em cada um desses elinhos fazendo um ponto baixo, tá? Você pode dar uma puxadinha assim para visualizar o primeiro elinho. Você vai inserir a agulha ali embaixo dele e vai fazer um ponto baixo. Então, eu vou laçar o meu fio ficando com 2 alcinhas, laço e tiro todas de uma vez, fazendo o primeiro ponto baixo da alça. E agora, nós vamos repetir tudo que fizemos na alça anterior, tá? Da do outro lado. Então, aqui, em cada linha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui não tem muito segredo, amigas. É tudo que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui e volto pra gente dar continuidade e fazer o fechamento dessa bolsa. Então, eu fiz aqui ponto sobre ponto, tá? E ficou assim. Agora, no próximo pontinho, ó, menos nesse aqui, porque esse se refere às correntinhas, nós vamos no próximo pontinho e eu vou fazer um ponto baixo. Então, vou inserir a agulha ali dentro dele e faço um ponto baixo, finalizando a nossa bolsa, tá? No próximo ponto, onde está o marcador, eu não vou fazer nenhum, porque ele indica que nós estamos iniciando uma carreira, tá? Então, o que nós vamos fazer para fechar será um ponto falso. Aqui eu vou deixar uma boa quantidade de fio e vou cortar para a gente poder fazer esse ponto falso. Então, aqui eu posso puxar e apertar bastante o fio, tá? Para o ponto ficar bem apertadinho. Então, eu vou tirar o marcador do próximo ponto. E aqui eu vou inserir a agulha pela parte de trás, tá? No pontinho onde estava o marcador, eu vou inserir ali embaixo das 2 alcinhas. E vou puxar esse fio lá para dentro. Então, eu vou laçar o fio, tá? E com o ganchinho da agulha, eu puxo esse fio lá para dentro. E então, eu puxo para poder ficar bem apertadinho e invisível. Basicamente, vamos simular um ponto baixo aqui. Agora, eu vou virar para a parte de dentro. Então, aqui na parte de dentro, amigas, é onde nós vamos fazer a simulação do ponto, tá? Então, temos aqui o ponto em que o marcador estava, tá? E você vai inserir a agulha no meio desse pontinho, tá? De baixo para cima. Então, ali no meio daquela alcinha, de baixo para cima, tá? No meio do ponto, você vai inserir a agulha, vai laçar o fio, esses fiozinhos que nós cortamos, e vai trazer para dentro desse pontinho. E em seguida é só puxar ele assim para dentro, tá?
Aí você aperta bastante. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Fica parecendo que fez um ponto baixo aí mesmo, tá? Então não fica parecendo, fica bem igual. Agora, basicamente, na parte de dentro eu vou esconder esses fiozinhos, né? Eu vou arrematar eles. Vou esconder o fio ali em cada um desses pontinhos, tá? É assim que eu arremato. Se você já tá acostumado a arrematar de outra forma, pode fazer também. E no final eu vou passar apenas uma colinha. Bom, para os acabamentos, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Eu vou colocar esse fecho aqui, tá? Eu vou costurar mesmo. Basicamente, eu vou posicionar aqui, né, os dois de cada lado. Vocês podem colocar zíper, forro, o que vocês quiserem e acharem melhor aí na bolsa de vocês, tá? Vou colocar também aqui na parte da frente essa etiqueta, né? Eu vou costurar, mas tem pessoas que apenas colam. Eu gosto de costurar porque eu sinto mais confiança. Esse é o resultado final da nossa bolsa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu estarei tirando todas as dúvidas de vocês. Se inscrevam no canal e deixem também sugestões de tutoriais para os próximos vídeos. Beijinhos, até o próximo!